Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre esse maravilhoso livro O Escravo da Capela, de Marcos de Brito. De imediato eu gostaria de salientar a beleza desse livro, né, que é da Faro Editorial, e também elogiar a narrativa em si. Eu li outro livro dele, eu não gostei muito, inclusive tem resenha aqui, não gostei do plot, né, no final, mas essa aqui já devo dizer que sensacional. A história começa com, né, na fazenda Capela, que a gente acha que Capela aqui é uma igrejinha, não, mas o nome da fazenda é Fazenda Capela. O dono dessa fazenda Capela é o Antônio Batista Vasconcelos, né? E o seu filho é Antônio também, que é o primogênito, que ele não só o filho, mas ele também é o capataz ali, né? Que ajuda o pai a cuidar da fazenda. Chegou nesse lugar um escravo chamado Sabola, né? É um nomezinho estranho mesmo, porque a pessoa quer dizer cebola, né? Mas o nome dele é Sabola. E Sabola, ele tá ali começando a vida dele naquela fazenda. Tô olhando aqui para vocês verem que é. Ele está ali na fazenda. A narrativa começa com esse escravo jovem e novo na fazenda Capela. E ele simplesmente olha para o horizonte para ver a imensidão da fazenda. E esse Antônio, né, Vasconcelos, começa a agredi-lo de forma horrível, né? Maltrata de forma horrorosa. Aquilo ali gera um sentimento de vingança muito grande no Sabola. E esse sentimento de vingança vai vir a ser aflorado com o diálogo que ele tem dentro da senzala com um outro negro chamado Aquile. Aquile, geralmente, quando chega na fazenda quando os escravos chegavam na fazenda, eles tinham outro nome. Então, esse escravo tanto é chamado de Fortunato, como ele, que gosta de ser chamado de Aquile, né? Que é a cultura dele. E aí, Aquile começa a conversar com Cebola, e aí eles dois desenvolvem uma determinada teoria para que o Cebola possa escapar. Gente, Sabola, para conseguir escapar, ele tem alguns planos, como se fingir de subserviente. Ele acaba passando por alguns momentos de tortura assim terríveis. Este livro, eu acho que o pesquisador Marcos de Brito pesquisou bastante, porque traz vários instrumentos de tortura, né, várias formas de torturar os negros para que eles ficassem subservientes à Casa Grande, que nos atormenta do início ao fim. Gente, é um livro torturante, é um livro que incomoda bastante, que dói muito, né? Para aliviar um pouco essa tensão, né, dolorida e sangrenta que o livro traz, temos também, né, um jovem Inácio que chega da Europa na Casa Grande. Inácio, ele é recém-formado em medicina, ele tem ideais contra, né, a escravidão, e isso já entra de encontro ao pai e ao irmão mais velho, né? E dentro dessa casa tem uma jovem, né, uma jovem escrava chamada Damiana, que é muito bela. E dá pra ver que ela tem traços de mulata. Eu sei que as pessoas dizem que nós não devemos falar mulata, né? Porque é como se fosse, vem de mulo, né? De mula, porque a união do cavalo com o jumento, tipo isso, aí dá o mulo que é mais ou menos isso. Então, é um termo até que você... já me corrigiram, não é uma menina do movimento negro, mas aqui no livro ela é chamada de mulata. Então quer dizer que ela é filha de um branco com negro, né? E aí, de imediato, Inácio se apaixona por Damiana e ali fica aquela tensão, né? A gente aqui tem uma outra mucama, outra também que trabalha na casa, que o nome dela é Jussara. E Jussara, gente, ela é violentadíssima, né? Eu tô dando um spoiler assim, porque uma das cenas mais tristes que tem é quando Jussara ela é violentada por Antônio. Então, nós sabemos que o primogênito da fazenda, que também é o capataz e, né, que ajuda ali nas torturas e tudo mais, ele é muito sangrento. Ele violenta Jussara, mas ele não toca, né, em Damiana, e nós não sabemos o porquê. É uma coisa que vocês irão
ler e vão descobrir só no final do livro, né? É uma coisa interessante. Também, dentro dessa história, a gente vai assim saber a todo momento se Damiana vai conseguir ficar com o Inácio, né? E é como eu tô falando pra vocês, aqui giram duas histórias paralelas. Tem essa narrativa, né? Que envolve os escravos Sabola e Aquile, né? Tem essa narrativa mais assim, que nos traz um pouco de amor, de alegria, em ver o romance entre Inácio e Damiana. E os antagonistas que atormentam a vida desses personagens são, né, as figuras patriarcais, donas da fazenda, que é Batista e Antônio Vasconcelos, né? Então aqui esse é um resumo da narrativa, né? E o que eu mais amei nessa história é porque ela tem elementos góticos, sim, e elementos insólitos, ou seja, elementos que remetem a uma narrativa fantástica. Por quê? Porque vai chegar um momento em que Sabola ele vai fugir, né, da fazenda. E quando ele foge da fazenda, ele acaba sendo castigado de uma forma horrorosa. Só que o que parecia ser mais um evento grotesco por parte da Casa Grande, né? Acaba revertendo numa grande avalanche de acontecimentos vingativos ou, por que não, justiceiros por parte da Senzala. De repente vai aparecer o elemento sobrenatural que vai perseguir todas as pessoas que cometeram injustiças contra os negros. E eu não quero dar spoiler a vocês da história, porque é aquela coisa, o livro, ele tem uma cena, assim, você tá lendo de boas, de repente tem uma cena, sabe, digna de um filme de terror bem feito, e ao mesmo tempo, né, o próprio terror da realidade, né? Porque é aquela coisa, é um livro que beira o fantástico e o gótico, né? O elemento elementos mais góticos. E aí você dizia, Holanda, mas como isso aí é um romance gótico? Romance gótico não se passa no castelo medieval, na Europa, né? Não, gente. Os elementos góticos, por exemplo, nos Estados Unidos, o castelo gótico virou a casa, né? Aquelas mansões que tem uma certa arquitetura inspirada na arquitetura gótica medieval. Aqui, por exemplo, a arquitetura que a gente pode se dizer com elemento gótico é a Casa Grande, né? E os calabouços, os lugares de opressão, aqui no caso é a senzala. E além disso, temos outros elementos importantes para que uma literatura seja considerada gótica, como, por exemplo, um opressor, um tirano perseguindo a mocinha. Então nós temos aqui, né, não só um, mas o pai e o primogênito, é o Batista e o Antônio Vasconcelos perseguindo, né, a jovem Damiana, não só a jovem Damiana, como todos os escravos da fazenda. Mas diante desse tirano, né, opressor que vem para oprimir, para machucar, para destruir, para espancar, surge um elemento sobrenatural, um elemento insólito que rompe com todas as leis naturais e traz justiça social. Esse livro ele é maravilhoso por causa disso, esse elemento eu adorei, inclusive estou escrevendo algo sobre isso, né? Um insólito irrompendo com justiça social. E aqui, aí fica aquela pergunta, e aí? O sobrenatural aqui vai ser um... Porque geralmente os romances góticos, eles têm um sobrenatural e um sobrenatural explicado. E eu vou dizer para vocês que o sobrenatural, explicado ou não aqui, ele vai ser genial. Porque ele vai assim, como é que eu vou dizer? Ele vai elevar a níveis estrondosos, sabe? A genialidade da capacidade que Marcos de Brito tem de transformar um espaço ali, sabe? Que poderia não ter muitos elementos para dar um tremendo plot, mas tem.
sabe? Muita pesquisa, acho que esse cara fez para escrever esse romance. Então, eu tenho a dizer a vocês, depois eu vou fazer uma comparação. Eu vou fazer uma comparação deste livro com o Castelo de Otranto, por exemplo, e também vou trazer outras resenhas de literatura desse nível aqui, porque eu estou fazendo um curso e eu preciso, né, trabalhar esses textos. Então, vai ter resenha desse, tipo assim, você sabe que eu estou no doutorado, então aparece uma demanda de trabalho, eu vou resenhando sobre aquilo que eu estou trabalhando para o canal não ficar sem nada, né? Então, eu gostaria de dizer que esse livro é maravilhoso e para você lê-lo, eu aconselho também este livro aqui, Matrizes do Gótico, que com certeza será a nossa próxima resenha, porque são livros que vou explicar direitinho a você, né, sobre a genialidade dessa obra. E eu tenho uma coisa a dizer, a Netflix deveria transformar esse livro numa série ou numa minissérie ou num filme, porque é sensacional. Então, tchau pra vocês, até a próxima.